Você quer saber qual banco hoje está com a melhor taxa do crédito imobiliário? Então segue aqui comigo que além disso ainda vou mostrar para vocês como fazer para conseguir as melhores taxas em cada banco. Olá, eu sou Ricardo Floriano, sou fundador da CSN Assessoria Financeira, trabalho há mais de 10 anos no mercado de crédito imobiliário e é um prazer ter você por aqui. Hoje eu vou falar para vocês dos 4 principais bancos brasileiros no crédito imobiliário. Nesses bancos, cada um deles trabalha de uma forma no financiamento. Eles segmentam por renda, por tipo de conta, pelo relacionamento que tem com o banco, enfim, são uma série de fatores que definem a taxa do crédito imobiliário. Cada banco faz a divisão dos seus clientes dependendo da renda, dependendo do relacionamento com o banco, dependendo do tipo da conta. Então, da mesma forma, eles dividem as taxas que vão ofertar para os seus clientes de acordo com o relacionamento ou como eles trabalham. Nessa análise desses 4 principais bancos, foi levado em consideração os financiamentos feitos pelo SFH e que não abrangem programas sociais. O financiamento de imóveis pelo SFH ele é feito para imóveis de área urbana que são avaliados em até R$1,5 milhão e correspondem hoje à grande maioria dos imóveis financiados no Brasil. Nessa análise, nós levamos em consideração a taxa média dos juros cobrado pelo banco no financiamento imobiliário. Então pode ter casos dentro do mesmo banco que vai ter uma taxa menor do que essa que eu vou passar e uma taxa maior. Mas então é justamente para a gente ter uma mesma base de comparação, nós tiramos a média para poder passar para vocês. Então, começando o nosso top 4, em quarto lugar nós temos o Banco Santander. Ele tem a taxa média de 11,74% ao mês. Nós estamos falando isso de parâmetros agora de maio de 2023. Sendo que a sua taxa mínima está em R$ 10,99 e a taxa máxima está em R$ 12,49. Essa taxa mínima eles ofertam geralmente mais para os clientes Select, que é aquele segmento do banco para clientes de alta renda. E a taxa 12,49, geralmente, ela é ofertada para os clientes que não têm relacionamento nenhum com o banco. Então, aquele cliente que não tem, que às vezes ainda nem tem conta aberta, ou que se tem a conta, não tem nenhum produto vinculado. Então, acaba que o banco ele prioriza clientes que têm um relacionamento maior. Em contrapartida, mesmo tendo a taxa maior desses 4 bancos, média, ele é um banco bem tranquilo, bem legal de trabalhar, ele é um banco bem ágil hoje, tanto na aprovação do crédito, mas principalmente na parte da emissão do contrato. Então, para quem já tem relacionamento com o Santander e precisa de uma certa agilidade, além de facilidade para trabalhar com financiamento imobiliário depois da contratação, seja para amortização do crédito, seja para quitação antecipada, seja para qualquer informação que você vai buscar, é um banco excelente. Em terceiro lugar no nosso ranking, nós temos o Bradesco, com uma taxa média de 11,09%. O Bradesco hoje trabalha com uma taxa mínima de 10,49 para os clientes Prime, que é a mesma segmentação daquele do Select do Santander, clientes de alta renda, e trabalha com uma taxa máxima de 11,69 para clientes que não têm relacionamento. Porém, no Bradesco, quando é feita a simulação e a pré-aprovação, ela sempre vai ser enquadrada na taxa mais alta. Só que depois, então, na contratação, onde o cliente precisa abrir a conta antes de contratar, e vai ser criada a segmentação do cliente, então vai ser definida a taxa e o cliente então vai ser segmentado e receber a taxa de acordo com o segmento que ele recebeu. O fluxo de contratação do Bradesco, ele não é dos mais rápidos, apesar de ser um banco que tem um volume hoje no mercado, uma representatividade bem grande, mas ele não tem uma agilidade tão grande como o Santander, por exemplo. Porém, para quem já tem relacionamento e quer uma condição melhor de taxa, e eu indico justamente também para pessoas que têm mais de 50 anos, o seguro do Bradesco, ele é mais barato para pessoas acima de 50 anos, ele é bem indicado e dá bastante diferença final na parcela. Antes de eu seguir com o conteúdo, já se inscreve no canal, toda semana nós vamos ter 2 vídeos mostrando muito conteúdo legal, muita coisa bacana sobre o crédito imobiliário, trazendo todas as atualizações do mercado, tudo que você precisa saber para melhorar suas vendas ou para contratar um financiamento aí com bastante segurança. A medalha de prata em segundo lugar nas taxas de financiamento imobiliário, hoje vamos para o Banco Itaú. Hoje ele está com a taxa média de 11,04%, um pouquinho abaixo só do Bradesco, sendo que a sua taxa mínima está 10,49% e taxa máxima 11,59%. Ele divide as taxas de acordo com a segmentação da conta do cliente. O cliente Personalité ele tem uma taxa que vai de 10,49 a 11,09, dependendo do relacionamento e do histórico dele com o banco. É aquele que tem renda acima de R$15 mil e recebeu um convite do banco para ter a sua conta Personalité. Já o cliente Uniclass, que é aquele cliente que tem uma renda que vai de 5 mil até 15 mil, ele vai ter uma taxa que vai variar de 10,49 a 11,59. Então ele abrange todo esse intervalo que o banco trabalha de acordo com a sua movimentação, de acordo com o seu relacionamento com o banco e o seu histórico de crédito. E o cliente agência, que é aquele cliente que não é nem Uniclass, nem Personalité, ele vai ter uma taxa fixa de 11,59. Pode ser melhorada essa taxa se conseguir passar a conta dele para a Uniclass, por exemplo. Mas independente dele ter um bom histórico de crédito com o banco, ter vários produtos contratados, por ele não ser nem Uniclass nem Personalité, ele vai ter a taxa fixa de 11,59. É muito importante lembrar que todas essas taxas que eu estou falando
sistema financeiro de habitação, do SFH, elas são corrigidas pela TR. A TR é uma taxa referencial determinada pelo Banco Central. Geralmente ela fica entre 0,14 e 0,17. Mas num vídeo posterior eu vou passar para vocês todos os detalhes de como é calculado a TR, qual que é o impacto dela no financiamento, quando que ela pode ficar mais alta, quando que ela pode ficar mais baixa, enfim. Então, para saber disso, muito mais assunto legal que a gente vai trazer pela frente, se inscreve no canal aqui para você sempre ficar ligado nas novidades. Para finalizar sobre o Itaú é um banco bem ágil para se trabalhar, ele tem aprovação automática em grande parte dos casos, que às vezes a aprovação sai até 1 hora, ou se no máximo em um dia você consegue já ter o resultado da análise de crédito. O período de contratação, que é aquele período depois da aprovação do crédito até a emissão do contrato, a partir da hora que manda toda a documentação, ele não passa de 10 dias. Então ele é um banco bem ágil, bem rápido para trabalhar. Além dele, ele está em segundo lugar, já com uma taxa bem competitiva entre os maiores bancos do país. E ainda depois do contrato assinado, o Itaú é um excelente banco para se trabalhar quando você quer amortizar parcela, você quer ter qualquer informação sobre o financiamento ou qualquer coisa que você precise. Bom, agora vamos para o primeiro lugar das melhores taxas para crédito imobiliário, que é a Caixa. A Caixa é o banco com maior tradição no crédito imobiliário no Brasil, porque, enfim, ela começou lá nos primórdios do crédito imobiliário. E por muitos e muitos anos ela dominou o mercado, apesar que já tem pelo menos uns 10, 12 anos, que ela vem perdendo bastante espaço justamente pela agilidade dos outros bancos. Então, a taxa média de 9,94, sendo que para o cliente sem relacionamento, a taxa é 9,99 ao ano, e para o cliente com relacionamento, que contrata produtos, vai ser 9,89 ao ano. Claro que existe na Caixa outras modalidades com taxa de juros mais baratas, porém são voltadas a programas sociais ou ligados ao FGTS, que é o caso do Procotista. Para você ter ideia, no Procotista, a taxa de juros é de 7,93. O Procotista é aquele programa que o cliente ele tem que ter no mínimo 10% do valor do imóvel em FGTS, tem que ter contribuído mais 3 anos para FGTS, enfim, ele tem que cumprir uma série de requisitos para se enquadrar nesse programa. Apesar da Caixa ter as melhores taxas, né, assim, quando a gente olha só para a taxa, não está falando de valor de parcela, não estou falando de seguro nem nada, ela tem alguns lados negativos. Por exemplo, é o banco mais difícil para se aprovar para autônomo, para profissional liberal, para empresário. Mas principalmente para o autônomo, profissional liberal, que é mais difícil para a comprovação da renda, é mais complicado essa aprovação na Caixa. Tem muitos casos que a gente ouve falar da Caixa, que o cliente às vezes fica esperando 1 ou 2 meses para a emissão do contrato, principalmente contratos de valores maiores, porque a agência naquele mês às vezes está sem capital. E aí eles então priorizam os contratos de menor valor. Então ela tem taxas excelentes, principalmente para o pessoal que vai trabalhar com o FGTS, que se enquadra nesse programa do Procotista. Eu nem estou falando de Minha Casa Minha Vida, isso é assunto para outro vídeo. Mas para o perfil de imóveis de valor mais alto ou de profissionais liberais, autônomos, ela já não atende muito legal. Isso eu estou falando com base no que a gente vê no dia a dia, assim, de mais de 10 anos de trabalho. Mas para quem não tem pressa e quer realmente pegar uma taxa menor, com certeza é excelente. No crédito imobiliário, mais importante do que ver a taxa de juros é ver os componentes da parcela. É ver realmente o custo efetivo total, lá, que é o que o cliente vai pagar de verdade, é ver, comparar de banco para banco e ver onde fica melhor. Não adianta nada o banco passar uma taxa lá baixíssima, sendo que no final, somando com os seguros e todas as tarifas que tem, vai chegar lá e fica mais caro do que no outro, que às vezes tem uma taxa mais alta e os outros componentes são mais baratos. E todo financiamento imobiliário, além da taxa de juros, ele também sofre o encargo dos seguros obrigatórios, que são 2, que é o de danos ao imóvel e de morte invalidez permanente. E aí é onde vai dar uma boa diferença de caso a caso, dependendo da idade do cliente, dependendo do banco, porque cada banco ele busca um perfil de idade, um perfil de renda ou um perfil de cliente diferente. Então, por isso que é importante, quando vai fechar, pegar e fazer uma simulação, buscar a informação com uma assessoria, com um correspondente, com alguém realmente gabaritado que conheça do assunto, para te passar a melhor informação para você, para o seu cliente, enfim. Porque não adianta nada ter uma taxa de juros bonita e chegar no final e pagar mais caro. Porque a ideia é que se o comprador do imóvel, ele paga o mínimo possível, seja de juros, seja de seguro, enfim. A ideia é que ele economize. E para isso, só com uma boa análise para entender todas as variáveis e ver o que fica melhor para ele, caso a caso. Porque vai depender da idade, vai depender da fonte de renda do cliente, de como ele comprova essa renda, vai depender de que banco que ele tem relacionamento já, qual tipo da conta que ele tem. Mas justamente a ideia do nosso trabalho é fazer com que você, que é corretor de imóvel, ou correspondente bancário, ou mesmo você está indo comprar o seu imóvel, que você tem ali uma base de comparação legal para você ver o que está valendo a pena. Né? Não é simplesmente qual que é a maior parcela, qual que é a menor parcela. É vendo o contexto total do contrato depois,
seja com a somatória das parcelas, seja com o custo efetivo total, seja vendo o seguro, qual que é a evolução do seguro no seu financiamento. Então, dessa forma, você vai conseguir avaliar e compreender bem o negócio que você está fechando. E ainda vou falar agora para vocês uma dica bônus. Desde que os bancos privados entraram com força no crédito imobiliário, eles brigam entre si para conseguir o máximo possível de número de clientes. E a ideia é que você saiba que você, como consumidor, você tem que aproveitar isso da melhor maneira possível. Muita gente não sabe e acha que a taxa hoje está alta. Realmente, ela está bem alta em comparação aí com 2, 3 anos atrás. Você, o seu cliente que está comprando um imóvel hoje, que vai pegar uma taxa dessa, que sabe que está mais alta do que teve há pouco tempo atrás, não entre em pânico. Porque os bancos privados, eles aceitam renegociar essa taxa quando o mercado baixar a média de juros. Então vamos supor que daqui um ano e meio, as taxas caiam lá para 9,5, caiam para 8,5, você pode chegar no seu próprio banco e solicitar que seja reduzida a taxa de juros, ou pedir uma proposta, pelo menos, de redução de juros. Se ele não aceitar, você ainda tem a possibilidade de fazer a portabilidade do seu contrato com outro banco que está uma taxa menor. Então não tem por que ficar desesperado achando que vai ficar pagando uma taxa de 10,49, de 11,59 pro resto da vida. Você sabe que o crédito imobiliário é um crédito de longo prazo, né? Então o cliente vai ficar lá 15, 20, 25, 30 anos, 35 anos com o mesmo contrato. Mas a ideia do banco não é que o cliente gaste dinheiro junto com o banco. Lógico, quanto mais o banco ganhar, para ele vai ser melhor, né? Mas a ideia principal dos bancos com crédito imobiliário é fidelizar o cliente, para que ele mantenha uma conta ativa, ele com o tempo vai adquirindo produtos do banco, tipo de capitalização, seguro daqui, outra coisa dali, tem um cartão de crédito, enfim. Um cliente tendo lá um contrato de crédito imobiliário de 15, 20, 30 anos com o banco, ele sabe que ele vai ter uma garantia naquele período, que o cliente vai estar com uma conta com ele, vai estar movimentando, e ele vai ter possibilidade de vender e ganhar dinheiro de outras formas. Por isso, se o cliente chega numa hora que o juros está mais baixo e pede uma proposta do banco de redução, o banco com certeza ele vai ofertar. Aqui na nossa empresa, da CSN Assessoria Financeira, a gente faz um acompanhamento de todos os clientes. Então, quando tem redução de juros no mercado que seja relevante para o cliente, já que ele não pode toda hora ficar solicitando a redução de juros, a gente então indica para o cliente, explica para ele como que ele tem que fazer para solicitar essa redução. E na maioria dos casos dá certo, e dá muito certo. A gente já teve no passado aí redução de taxa de 11% para 8,99% e até 7,99% ao ano. E o mais legal disso é que depois que as taxas voltam a subir, porque é um ciclo, né? Hoje as taxas estão mais altas, estão mais baixas, enfim. Quando as taxas voltam a subir, o seu contrato que foi negociado já numa taxa mais baixa, ele não vai alterar. Então tem muita coisa, muita dica ainda para a gente passar, só para agregar conhecimento para vocês e para vocês poderem seguir aí com um trabalho legal junto com seus clientes, ou se você está contratando seu crédito imobiliário, para você saber realmente como trabalhar e como levar isso aí em frente. Olha, para você ficar mais ligado ainda, além de seguir a gente aqui no canal, segue a gente também lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no @CSN Assessoria e no facebook.com/CSN Assessoria. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.